semana em Santa Maria está acontecendo muitas atividades culturais quando se fala dos que como eu, são de origem italiana, mais especificamente com o Círculo Friulano da Associação Italiana. José Zanella, presidente do Círculo Friulano. Così que se parla? Così que se parla próprio, assim. Nós estamos tendo nessa semana as festividades de 20 anos de fundação do Círculo Friulano de Santa Maria. E nesse período nós temos a satisfação de dizer que enviamos à Itália mais de 250 jovens e vieram também da Itália, da província de Udine, da região Friuli-Venezia Giulia, mais de 70 estudantes que vieram estudar aqui, participar das nossas aulas e das aulas da Universidade Federal de Santa Maria. 20 anos, né? Mas eu já tive em vários eventos da Associação Italiana. Quantos círculos, como você fala, existem? Eu sei que tem o Vêneto, o Lombardo, o Friulano. O Friulano e Emília-Romagna. Nós temos esses 4 círculos que funcionam na Associação Italiana. Nosso é o Círculo Friulano, cada um para atender digamos, as relações com os descendentes da região, cada um da sua região em específico. Isso se deve porque a Itália é dividida em regiões, 20 regiões, e cada região tem programas específicos para seus descendentes, os descendentes de imigrantes dessa região. Então é muito importante que se tenha esses círculos funcionando para digamos, facilitar essas relações. Quantos, assim, uma curiosidade, a nossa região aqui, a gente sabe muito bem que os descendentes de italianos são a maioria. São a maioria. E quando se fala em regiões, em círculos, percentuais, o que predomina? Predomina o Vêneto. O Vêneto é predominante 80%, 5%, 80% ou mais por cento os vênetos. 5% é friulano, um outro percentual semelhante é de Emílio-Romagnolos e outro percentual semelhante também de 5% é de lombardos. Zanella, se a gente pudesse identificar aqui para o pessoal que não conhece a Itália, para pensar no mapa, quais são as principais cidades que fazem parte da Friuli? A região do Friuli é dividida em quatro províncias: a província de Pordenone, a província de Udine, a província de Gorizia e a província de Trieste. Trieste é uma cidade portuária onde temos um dos portos mais importantes da Europa e é por onde entra o café brasileiro para a Europa. Bem, mas nessas relações aqui com quem vai para lá, quem vem para cá, quais são as principais atividades quando se fala até em tecnologia, em troca de experiências no Friulano? No Círculo Friulano? Olha, nós tivemos várias experiências, principalmente no setor na área de medicina, com estudantes que vêm de lá, os nossos estudantes também participaram lá, muitos na área de engenharia, nós temos até inclusive alunos aqui que estão aqui que são da área de engenharia e que estiveram lá, ficaram um bom tempo lá estudando na Universidade de Udine ou na Universidade de Trieste. A gente tem, digamos assim, todas as áreas, porque a Universidade de Udine, digamos assim, ela é muito semelhante à nossa universidade aqui, até nos números, até na sua data de fundação. É uma universidade nova lá também, mas uma universidade muito atuante, trabalhando com muita tecnologia, principalmente o setor vitivinícola. Eu ia te perguntar isso. Exatamente. Qual é a importância Um prosecco excelente que nós vamos provar depois, né? Um aperitivozinho aqui. Zanella, qual é a importância desses, como vocês estão fazendo agora, esse evento aqui, com essa troca, tem italianos ali, sim, né? Muitas atividades culturais, mas específicas. Eu sei que cada ano vocês linkam com alguma... Nós temos um programa que se chama Conoscendo il Friuli, que seria Conhecendo o Friuli, essa nossa região da qual nós somos, essa região italiana da qual nós somos descendentes. Então o que ocorre? A gente cada ano criou esse projeto Conoscendo il Friuli com uma ideia de todos os anos lembrar alguma coisa. No ano passado nós lembramos o turismo do Friuli, as regiões, nós estamos vendo aqui no telão passando algumas imagens da região dessa nossa região italiana. Então, esse ano nós fizemos Conoscendo il Friuli Arte Senza Confini, ou seja, arte sem limites, sem fronteiras. Focalizamos o cinema, focalizamos agora, estamos focalizando, ontem mesmo focalizamos no mosaico, aliás, temos duas mosaicistas aqui. Vamos começar com a Michele? A Michele e Marielle. São duas gêmeas que são bastante atuantes
na área do mosaico. São a maior expressão do mosaico no Brasil. Fizeram escola no Friuli. Eu gostaria que você me apresentasse, sei que tem um representante da Itália aí, que você pudesse, inclusive, conversar com você como tradutor, ecco, que eu não parlo niente, eu parlo pouco. Ma riesce a parlare, sì. Io capisco un poco. Siamo qui con, ecco, Christian. Sì. Piacere, come stai? Tutto bene? Bene, piacere, piacere. Ecco, e adesso parliamo che? Parla portoghese o no? Non fala, ma già falou. Primeira vez aqui em Santa Maria, la prima volta qui? No, la terza volta, la terza volta. Ogni volta che vengo sempre meglio. É louca. Cada vez que ele chega, ele diz que encontra melhor. Eu quero perguntar para ele assim, como ele se sente aqui, estando assim numa região onde a comunidade italiana de imigrantes é muito interessante, muito, como é que se diz, atuante e representativo. Acho que nós somos mais aqui na região, mais de 60%, 65% de italianos. E a região dele, como é que ele se sente estando aqui no meio de italianos que outrora vieram de lá? Qual è la tua impressione qui, essendo italiano e vedendo che qui ci sono circa il 60% della popolazione è di origine italiana e molti di origine friulana? Non è una sorpresa perché l'Italia ha 60 milioni di abitanti, però si dice che nel mondo ce ne sono più del doppio fuori, quindi non è una sorpresa vedere le targhe dei negozi con il cognome italiano. Eu entendi, mas... Para explicar, ele não vê como uma surpresa, até porque ele vê, não é surpresa porque ele vê nas placas dos negócios, das empresas, os sobrenomes italianos. Ele já esteve aqui é a terceira vez que ele está aqui. Mas assim, eu gostaria de saber também dele, assim, só mais um pouquinho, se o que ele vê aqui das nossas origens, do italiano, ainda tem muito a ver com a Itália de lá. Cosa vedi qui nel viso delle persone italiane di origine italiana paragonando con le persone che vivono in Italia? La faccia? Sì, i costumi. Sono simili, i costumi voi siete molto più socievoli, più aperti, si fa amicizia prima. Il friulano e il veneto ha un carattere chiuso e chi è restato in regione lo ha tenuto, qui invece siete più aperti, è più facile fare amicizia e vedo anche che fra italiani c'è più relazione, unione, no? Ele disse que aqui é muito mais fácil ele ver com as pessoas mais sociáveis, embora muito similares, porém muito mais sociáveis, e ele vê muito mais fácil fazer amizades aqui. Bom, io sono stato 5 volte in Italia e vorrei ritornare altre volte. Piacere. Vieni in Friuli, sei mai stato in Friuli? Okay. Devi venire in Friuli. Scoprirai un posto meraviglioso perché soprattutto i veneti non sanno che dietro la porta della loro casa c'è un posto bellissimo, no? Da noi si dice che il Friuli è il giardino di Venezia, è l'orto di Venezia. No? Cioè la parte posteriore della casa che però è tutta una sorpresa, no? Perché non si conosce ma va conosciuta, no? Allora, disse que se diz na Itália que o Friuli é o Jardins de Veneza. Então é sempre uma surpresa. Então ele diz que é para visitar o Friuli, que depois de Veneza existe o Friuli e que será uma surpresa verdadeiramente. Grande abraço para ti. Um abraço. Sucesso. Piacere. Grazie. Ciao, ciao. Eu tenho o prazer de conhecer aqui diretamente do Uruçanga, as Manas Bonetti, Michele e Marielle, acertei? Buonasera, tudo bem? Será, tudo bem. Que você parla? Sì, giusto. Bom, mas vocês são de origem italiana, já estiveram na Itália fazendo cursos, mestrados, sei lá o quê. Me falou, Zanetti, vocês são especialistas, ou seja, os ícones do Brasil quando você fala em mosaico. É isso aí. Inclusive vocês têm uma empresa, algo assim?
Temos um estúdio. Nós voltamos para o Brasil ano passado, né, em julho de 2014, depois de um período de formação na melhor escola do mundo nessa arte, né, que é a Escola Mosaicisti del Friuli, em Spilimbergo, na região do Friuli Venezia Giulia. E a gente fez os 3 anos de formação regular da escola. Praticamente foram poucos brasileiros até hoje que fizeram a formação dessa escola, e na realidade são muitos estrangeiros que procuram essa escola. E a gente teve o privilégio de conseguir concluir a formação o ano passado e retornamos para o Brasil e montamos um pequeno estúdio da arte ainda, porque no Brasil a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né, que é o caminho de cultural, de a gente difundir a arte, né, fazer se conhecer o mosaico artístico, que a gente ainda tem uma visão ainda muito restrita do que é mosaico, né? Por que essa escolha vocês fizeram sobre o mosaico artístico? Num primeiro momento, quando nós conhecemos a escola em 2010, nós fomos fazer um curso breve e ali, né, nós já nos encantamos com o que nós encontramos naquele momento, né? E aí nós retornamos, porque nós tínhamos nosso trabalho aqui no Brasil, né, ligado à indústria cerâmica, e aí nós recebemos uma comunicação dizendo que a gente estava admitida para o curso regular. E aí, naquele momento, a nossa vida mudou, né? Foi um chamado, né, do coração, porque a gente sempre levou a arte muito em paralelo na nossa vida. E a gente sentiu que aquele era o momento de a gente tomar a decisão, e se a gente realmente quisesse seguir, era o momento. Então a gente foi pela formação que a escola oferecia, né, pela formação artística, né, todas as disciplinas, e aí depois nós acabamos nos apaixonando pelo mosaico, e é o que a gente encarou hoje como escolha de vida. Vocês são de uma região lá que, quando se fala em... Na realidade, a nossa região é um polo cerâmico, né? Cerâmico. Design e qualidade para o país e para o mundo hoje, né? Isso que vocês fazem hoje, essa especialização toda, até que ponto ela vai ser aplicada e como ela vai ser desenvolvida? Então, na realidade, assim, na região e no país, o que acontece na região muito é o mosaico industrial, né? Em torno da indústria cerâmica tem uma cadeia de fornecedores, e um desses fornecedores é o fornecedor de mosaico industrial para a cadeia cerâmica. Então, a gente no Brasil, infelizmente, hoje só tem a visão do mosaico industrial ou do mosaico de caquinhos de azulejos, que a gente não sabe de onde vem e a história, por que é feito daquela forma. Então, essa é uma das opções de mosaico. Na escola, a gente aprende todas as possibilidades, praticamente todas as técnicas que existem hoje, e a gente pode fazer a escolha de qual caminho seguir, do que buscar, e sabe de onde as coisas vierem. Então, nosso objetivo no retorno ao Brasil foi justamente trabalhar nessa parte de compartilhar as nossas experiências na escola e trabalhar a difusão dessa arte através de cursos, de palestras e das próprias obras em si, porque é só mostrando isso que a gente vai se fazer conhecer. Ontem eu estive aí vendo um pouco da palestra de vocês tinham algumas coisas demonstrando. Hoje eles têm... A gente podia falar um pouquinho especificamente sobre isso aqui. Essa, na realidade, é uma obra que representa uma técnica em específico, né? Que seria, do todo o percurso da escola, seria um nível técnico um pouco mais elevado, que é chamado de retrato moderno. Então, não é um simples encaixe de quadradinhos ou de pecinhas. A gente tem todo o estudo dos andamentos, que é como é chamado em italiano, que são as linhas, né? Que dão toda a volumetria do viso, e é isso que vai orientar o corte das peças. Então, as peças são cortadas uma a uma, e a gente também tem um estudo de toda a passagem de cores, né? Todas as cores que compõem a nossa pele, né? Então a gente seleciona o material com a cor que a gente precisa e depois vai cortar ele no formato adequado. Então, se a gente observar essa obra, a gente tem um trabalho micro, o pequeno, o médio e o grande, que no contexto geral tem uma harmonia, né? Exatamente. E é importante isso. E a gente percebe profundidade e relevo. Enfim. Isso, aqui a gente que é um pouco da matericidade que o mosaico permite. Então aqui a gente explora. Ele não é um trabalho totalmente plano, né? A gente explora a diferença de altura dos materiais, que inclusive acaba fazendo essa passagem de profundidade, de luz e sombra na peça, né? Perfeição, meu, parabéns. Obrigada. Então valeu a Itália. Valeu muito, foi muito transformador, assim. E quais são os grandes desafios agora nessa área para vocês? Na realidade, assim, o grande desafio
tentando fazer o mosaico conhecido no país, né? A gente ainda não tem a cultura de consumo de mosaico, de arte, assim, a gente ainda, em relação à Europa, somos um país jovem, né? Não temos esses anos de história. Os europeus, eles estão acostumados a pisar sobre mosaico nas ruas, nas casas, né? Faz parte do cotidiano e da cultura deles. E o mosaico, assim como a arte em si, ainda não faz parte do nosso cotidiano, né? Então a gente tem um trabalho principalmente de difusão da arte, de se fazer conhecer para que a gente possa ser valorizado, até porque tem todo um valor agregado por trás, né? Um trabalho de muitas horas, de seleção de materiais, né? Então o desafio maior é se fazer conhecer, né? Maravilhoso, já vi ontem várias peças aqui, então, pelo amor de Deus, prazer em conhecê-las, sucesso, aliás, piacere, buona serata. Buona serata a tutti. Grazie, ecco, prego. Tenho o prazer de conhecer aqui ele, que também é de origem italiana, mas o nome é bem italiano, Guillermo. Così che se parla? Guglielmo in italiano. Guglielmo. Sou de origem italiana, todos os meus parentes são de origem italiana, ou vêneto ou friulana, principalmente friulana. Mas sou natural daqui de Santa Maria. Bom, você formado em engenharia? Isso, eu me formei em administração pela URGS, em engenharia pela Unicinos e fiz um mestrado em engenharia elétrica lá na Itália. Como é que foi essa experiência? Como é que você foi para lá? Foi através daqui essa relação que você tem com a Itália? Isso, então, eu comecei desde bem pequenininho, desde os 6, 7 anos, a aprender italiano. Então, desde muito jovem, eu já comecei a falar a língua italiana. No ano de 2010, através do Círculo Friulano, eu consegui ir para a Itália, onde eu passei 15 dias conhecendo o Friuli, conhecendo a realidade, conhecendo a cultura, conhecendo, enfim, todo o costume. E foi quando me abriu as portas ao mundo, foi quando de fato eu descobri a Itália, comecei a entender melhor como é que funcionava. E a partir dali eu comecei a ficar cada vez mais cativado pela cultura italiana. Então, há 2 anos atrás, eu me inscrevi para uma bolsa para fazer o mestrado na Itália, pelo Politécnico de Milão. E então eu fui selecionado para essa bolsa e morei por 2 anos lá, concluí o meu mestrado em engenharia elétrica e agora eu retornei ao Brasil. Mas credo, que inveja boa! E assim, ó, essa experiência toda aqui, o que você traz de lá para cá? Como é que vocês vão aplicar isso? Certamente é uma bagagem de conhecimento e de cultura ímpar. Então, em termos de cultura, temos toda a questão da comida italiana, de todas as tradições, da cultura, da música, que acho que isso ninguém paga. E depois, com relação ao conhecimento, a gente sabe que a Itália é um país europeu de primeiro mundo, então eu trouxe um museu a céu aberto. Um museu a céu aberto, não só de coisas históricas, mas de coisas novas, então de tecnologia, de novos conhecimentos. Então, eu trago para o Brasil toda uma bagagem, seja cultural, seja tecnológica, para impulsionar o nosso país. Assim, ó, você que teve essa experiência e a gente que viaja tanto também, o que você diria para os jovens que estão te assistindo sobre a possibilidade de mais pessoas terem essas oportunidades como você teve? Então, eu digo que para qualquer um que tenha a oportunidade, que vá, que tente, primeiro, estude uma língua estrangeira, seja a língua que for, o inglês que é uma língua internacional, o italiano que é uma língua belíssima, enfim, estude alguma língua que a língua te permite obter maiores conhecimentos. E depois busque. Tem várias bolsas, seja em nível de graduação, seja mestrado, ou até mesmo cursos de língua, técnicos profissionalizantes, e tente ir ao exterior. Tem bolsas, as bolsas são financiadas e é uma oportunidade ímpar. Com certeza você vai voltar de lá não só com conhecimento técnico, com uma bagagem de cultura, mas você vai voltar uma outra pessoa, você vai voltar mais completo com conhecimento melhor. Piacere! Arrivederci! E aqui o presidente da Associação Italiana de Santa Maria, meu amigo Pazinho, que fazia horas que eu não falava com você, né? Me lembro muito bem de algumas polentas e galetos lá na associação. Tudo bem contigo? A gente fazia. Mas vamos voltar a fazer, vamos voltar. Vamos recuperar aquele tempo bom agora. Acho bom, né? Já começamos com essa bonita festa dos friulanos, que aliás, tem que elogiar os friulanos. Que eles são muito ativos, muito participativos. Mas aí eu ia te perguntar, eles são mais unidos que os Vêneto, que os Lombardo, que os Emília-Romagna? Eu sou Vêneto e Lombardo como tu. É verdade. Mas nós somos mais acomodados. Mas por quê?
Não somia perché, não somia. Os nonos não eram assim, nós que falhou. Sim, mas assim, isso, quando foi estimulado a formação dos grupos aqui pela associação, dos círculos, sejam eles, não sei se 4, 5 aqui, a ideia era reunir as pessoas de origens, aliás, grupos dessas regiões, né? Mas eu tenho visto que o friulano se reúne e faz atividades com muita frequência. Há tempos atrás, os vêneto-argentinos nas galetas com polenta, e os outros se reúnem, que eu não tenho visto. Pois é, falando em polenta, vocês, lombardos, eu também sou meio lombardo, muitos faziam aquelas polenta taranha, que é típica lombarda, né? O lombarda parede, onde a minha região lá do Treviso, isso é Vêneto, não? Tu é Vêneto, tá vendo? Ah, tá. Então tu é Vêneto, polentão. Polentão. Sabe que os vênetos são chamados de polentão. Sim. Então nós somos polentões. Qual é a diferença, assim, ó, que a Itália tem muitas regiões, né? Cada uma com seu dialeto e tal, mas em termos de comportamento, se a gente fosse falar do friulano com o vêneto, tem algumas diferenças que se sente ou não? Só a língua, porque é a mesma gente, mesmo povo, pessoal sério, trabalhador. Uma vez era sério, agora aprenderam malandragem aqui também. Tá, mas me diga uma coisa, tem algumas atividades agora, esse ano já está saindo, né? Mas alguma programação para o ano que vem, a Associação Italiana? Vamos fazer, eu voltei a assumir a associação, vamos botar ordem na casa ali, vamos fazer alguma festa ano que vem, com certeza. Pode contar comigo, eu tô com saudade daquele galeto, com polenta, com macarrone, o que mais? Polpete. Polenta e vinho. Polenta, radice e vinho. Um grande abraço para ti, sucesso sempre. Obrigado, igualmente para ti. Buona serata. De origem italiana se reúnem aqui, né? De todas as origens de lá. Graziele Filipetto, tudo bem contigo? Você, as origens dos teus avós eram da onde, hein? São do Friuli e de Gemona del Friuli, que se chama a cidade. Você conhece lá? Conheci em 2009, quando eu fui fazer o curso de mosaico. Pois é, fiquei sabendo que esteve fazendo um curso de mosaico lá também. Tá aí, como é que foi essa experiência? Você é formada em design de joias, né? Isso. Eu sou formada em design de joias, e daí pra mim foi para abrir mais os horizontes, né? A mentalidade é muito legal o curso, tanto é que tem a exposição das meninas ali, algumas peças. Vocês podem ver um pouquinho do trabalho, que não é enorme. A escola é maravilhosa, é a melhor do mundo, né? Deles Spilimbergo. Tá, mas a aplicação aqui, como é que se aplica? Como é que se aplicou essa tua experiência? Pois agora, conhecendo as manas, nós pretendemos fazer uma parceria de aplicar o micro mosaico nas joias. Então, quem sabe futuramente Santa Maria... Mosaico? Vamos ter uma parceria, eu como designer e elas como produtoras do mosaico. Me diga uma coisa, tu como uma de origem italiana, os italianos são... Como é que se definiria a família italiana, pelo menos os que te rodeiam? Tudo buona gente, né? Não tenho o que falar. Aquela última coisa, se tu segurar as mãos, ninguém fala, porque a gente precisa se movimentar e pra conversar tem que tocar um no outro. Mas fora isso, tá essa grande família, bem bom que vocês estão presentes aqui no nosso jantar. Uma boa festa. Piacere! Piacere! Una buona serata. Buona serata, grazie!